Oi pessoal, tudo bem com vocês? Me respondam aí, quem nunca ficou desesperado com a bagunça que se instala na geladeira? E vamos combinar que se instala bem rapidinho? Num piscar de olhos, quando a gente vê, tá tudo bagunçado na prateleira, nas gavetas ou qualquer outro cantinho que ouse sobrar ali. Então, gente, vamos transformar a geladeira em aliada da nossa saúde e da praticidade tão desejada nos dias de hoje. Estão prontos para começar? Pensem comigo, uma geladeira esquecida resulta no quê? Em falta de espaço para guardar aquelas compras que vêm do super, em alimentos vencidos e sobras de comidas que já estão impróprias para consumo, aquelas frutas e verduras que já passaram do tempo e que já perderam seus nutrientes, e sem falar das bebidas, aquele refrigerante que sobrou do final de semana, que já ficou sem gás, o suco de fruta que não tá tão fresquinho mais, e os leites e iogurtes que ficam estragados. Enfim, um abandono só. Mas isso não pode acontecer, né, gente? A geladeira é um setor da nossa casa que merece uma atenção especial. Vocês sabiam que tem muitas doenças que são causadas pela contaminação de alimentos? Pois é, se a geladeira não estiver em dia, limpinha, ela pode ser um foco disseminador disso tudo, pois é bem provável que tenha algum alimento ali que não esteja próprio para consumo. Precisamos ser mais cuidadosos com a organização e limpeza deste item que faz parte da rotina de todos que convivem na casa. Todo cuidado é pouco, pois isso se reflete diretamente na nossa saúde. Uma geladeira organizada e limpa tem o seu valor, porque facilita muito na correria do dia a dia quando precisamos encontrar algo rápido, mantemos os alimentos em dia próprios para consumo, nos ajuda a evitar o desperdício de alimentos e de energia elétrica, ou seja, estamos falando de sustentabilidade ambiental e financeira, o que é muito importante. E também nos avisa quando realmente precisamos comprar algo. Pessoal, para começar o passo a passo dessa organização toda, é importantíssimo desligar o refrigerador da tomada. Isso é uma questão de segurança. E como vamos ficar com a porta aberta por muito tempo, vamos economizar energia, isso vai ser muito importante para o meio ambiente e também para o nosso bolso, ok? Agora vamos retirar todos os alimentos da geladeira e revisar um por um, descartando sempre de forma adequada todos aqueles que estão com datas vencidas. Sobras de comidas que estão há um bom tempo na geladeira, alimentos e bebidas com cheiros ruins, embalagens e potes vazios e frutas e verduras estragadas e tudo mais que esteja impróprio para consumo, sempre observando o cheiro, a cor e a textura dos alimentos. Esse é o momento do desapego, que é quando a gente percebe o desperdício de alimentos sem o nosso uso consciente. E não custa lembrar de fazer esse descarte de forma adequada, separando o que é orgânico de resíduo seco. Aí uma dica: quando vocês estiverem organizando a geladeira e aqueles alimentos que não foram descartados e que estão próprios para consumo, o legal é deixá-los numa caixa térmica ou num isopor com gelo para conservar a temperatura. Feito isso, vamos fazer uma limpeza completa. Primeiro, retirar as gavetas, prateleiras e nichos destacáveis e lavar em água corrente com sabão ou detergente neutro. E agora vamos para a parte interna. Vamos limpar, desinfetar e eliminar os odores. Para a limpeza, vamos pegar um pulverizador e fazer uma misturinha com água morna e detergente neutro. Passar com uma esponja macia na parte interna da geladeira, sem esquecer atrás da borracha da porta. Depois vamos desinfetar com uma mistura de vinagre branco de álcool com água. A medida que eu uso é um copo de água para um copo de vinagre. Passo por toda a parte interna da geladeira. E para finalizar esse processo, eu uso um pano úmido em toda ela. Geladeira limpa e desinfetada, agora é hora de tirar aquele cheiro ruim que normalmente fica impregnado. E para isso vamos fazer uma pasta de bicarbonato de sódio. E a mistura é: para um saquinho de bicarbonato, 2 colheres de sopa de água. Feito essa mistura, a gente passa em toda a parte interna da geladeira. Deixa agir ali por uns 10, 15 minutos
E para finalizar esse processo, é só passar um pano seco para tirar o excesso que ficou. Geladeira sem cheiro. A frequência dessa limpeza vai depender do número de pessoas que utiliza essa geladeira. Por exemplo, se a família é grande, o ideal é a cada 15 dias. Agora, se a família é pequena ou a pessoa mora sozinha, uma vez por mês já está de bom tamanho. E para evitar que aquele odor volte, o legal é deixar um potinho pequeno com bicarbonato dentro da geladeira. Pode ser lá no fundinho da prateleira ou até mesmo na porta. Uma vez por semana dá uma mexidinha e quando fizer aquela limpeza geral já faz a troca. Já para a limpeza do congelador, vocês devem seguir a orientação do fabricante do refrigerador de vocês, pois existem casos muito específicos. Descarte realizado, geladeira brilhando, desinfetada, livre de cheiros ruins. Agora, partiu a organização? E é neste momento, quando colocamos os alimentos de volta na geladeira... Cebolinha. E é nesse momento, quando formos colocar os alimentos de volta na geladeira, é que podemos religá-la. E a pergunta que fica no ar é: onde eu guardo o quê? Onde eu guardo os ovos, onde eu guardo as frutas, as sobras de comida, as bebidas. Gente, são tantas variedades de alimentos que realmente fica essa dúvida. Para dar uma luz para essa resposta, é importante a gente saber que a parte interna da geladeira tem diferentes temperaturas. A parte mais de cima é onde tem a temperatura mais fria. No meio, a temperatura intermediária. E embaixo é a menos refrigerada, assim como a porta, que também sofre diferentes oscilações de temperatura pelo abre e fecha de toda hora. A partir dessa informação e entendendo o tipo de alimento, já sabemos onde podemos armazenar cada um deles. Gente, uma dica importante: quando vocês chegarem com as compras do supermercado, é preciso higienizar as embalagens, como as latas de refrigerante, as caixinhas de suco, as águas de coco, os iogurtes e por aí vai. Então, bora lá! Vamos dividir a nossa organização por etapas. Primeiro a porta, as prateleiras mais altas, as prateleiras mais baixas, aquele gavetão que fica mais embaixo e por último o congelador. Começando então pela porta, lembrando que eu falei anteriormente da oscilação de temperatura, eu vou mostrar para vocês como é que eu organizo aqui. Na prateleira bem de baixo, eu deixo reservado para as águas e sucos. Aqui eu tenho 2 garrafinhas de água, que normalmente as crianças levam para a escola, e uma outra jarra retangular que cabe perfeitamente nesse espaço. Nessa outra prateleira, eu deixo os molhos que a gente usa nas saladas, alguns temperos, queijo ralado e também o meu cereal que eu uso no café da manhã. Nessa outra prateleira eu uso os condimentos, deixo as latas aqui nesse compartimento próprio para elas e aqui as conservas. E por fim, nesses compartimentos que falam de temperos, aqui eu quando faço um picadinho de alho para fazer já um preparo naquele mesmo dia, eu costumo deixar num potinho. Nesse outro espaço eu deixo aquelas guloseimas das crianças que eles levam de lanche também, chocolatinhos. E aqui são as geleias individuais que eu deixo para alguma visita, enfim, e aqueles sachês que vêm naqueles pedidos de tele. Mas uma coisa bem legal de armazenar aqui na porta da geladeira, aproveitando esse compartimento para temperos, são aqueles temperos que vêm fresquinhos do supermercado em bandejinha. A gente pode tirar da embalagem original, colocar num potinho e já deixar aqui para usar na hora. Fica ótimo também. E para finalizar a organização da porta, eu quero dar aqui 2 dicas super importantes. Primeiro, nunca armazenar ovos na porta, mesmo naqueles refrigeradores que já vêm com compartimento próprio. Por causa dessa oscilação de temperatura, os ovos podem fissurar, e é nessa fissura que entra a bactéria e contamina o alimento. E uma outra dica que eu quero deixar aqui para vocês é: nunca sobrecarregue essas prateleiras ou nichos, principalmente onde a gente coloca garrafas e vidros. Agora vamos para as prateleiras superiores, que depois do congelador são as partes mais refrigeradas. Alguns refrigeradores contam com uma gaveta superior ou até mesmo um compartimento menor e fechado.
por regra geral, independente de serem gavetas, prateleiras ou nichos, as partes de cima são as mais frias e com temperaturas menores. Nessas prateleiras superiores, onde a gente organiza aqueles alimentos que precisam estar mais refrigerados, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço aqui. Eu já deixo uma cesta preparada para levar para a mesa de café da manhã, com requeijão, manteiga, queijo branco. Ao lado, um pote com os frios. E o legal desse pote é que ele tem uma gradezinha que faz com que os frios não entrem em contato com o fundo do pote e assim conserva mais esse alimento. E ao lado, os ovos. Eu organizo os ovos aqui num organizador com tampa. Como a gente consome muitos ovos aqui em casa, eu uso 2 organizadores. Eu consigo empilhar um em cima do outro. Lembrando sempre de etiquetar com o prazo de validade esse ovo, tá bom? Aqui na frente eu uso um pote hermético com a tapioca, que a gente usa também no café da manhã, o leite e nesse espaço que sobra, normalmente eu deixo a sanduicheira com o lanchinho que as crianças levam para a escola todos os dias. Seguindo nessa prateleira superior, eu organizei aqui em cestinhas os lanches que as crianças também levam para a escola, mas daí são os iogurtes, os achocolatados, os sucos, água de coco. E o legal de organizar em cestas é que eu consigo setorizar esses itens e funciona como uma prateleira. Eu pego, escolho o que eu vou usar, vou levar para a escola e boto de volta. E ao lado eu deixo potes com tampas, e é importante que sejam com tampas, as sobras das comidas, que devem ser consumidas em até 2 dias. Vejam só, aqui na minha geladeira eu tenho uma prateleira mais estreita, mas super bem refrigerada, onde eu organizo e armazeno outros alimentos. Eu deixo um pote com aquele queijo que eu gosto de ralar na hora, aquela conserva que eu tirei da lata e coloquei num pote plástico. Ao lado eu uso um pote de vidro com tampa hermética e com divisórias onde eu guardo as minhas especiarias. E ao lado um outro pote com aquele bicarbonato, lembra que eu falei que é para tirar o odor da geladeira? Funciona muito bem ali. Uma dica aqui para os enlatados: ao abrir a lata e colocar num pote, não esqueça de colocar a data de abertura dessa lata, porque esse tipo de alimento tem que ser consumido em até 3 dias. Gente, nunca deixem alimentos armazenados sem tampa. Dê preferência para as tampas herméticas. Os potes devem ficar bem fechados para conservar melhor os alimentos e evitar aquela troca de odor e sabor entre eles. Já a parte inferior, que no meu caso eu incluo esta prateleira e o gavetão, o indicado é deixar aqui aqueles alimentos que não precisam ser refrigerados com temperaturas muito baixas e os hortifrutis. Eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz aqui. Aqui nessa prateleira eu uso 2 tipos de organizador, cestas e potes com tampa. E eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Nas cestas eu deixo vinagre, que é indicado usar na geladeira até por causa da contaminação das bactérias, e o óleo de cozinha. Eu deixo tudo num cestinho porque eu acho que fica mais prático e concentra tudo num único lugar. Nos outros potes eu coloco bolachas que já foram abertas, torrada na porta-torrada. Ao lado eu deixo um pote com tampa hermética, já com aquela verdura lavadinha pronta para o consumo. Em cima, aquele docinho de mãe, que no meu caso hoje é a gelatina. E lá no fundo eu uso um outro pote com batata palha, que as crianças consomem bastante aqui em casa. E também nessa prateleira eu uso um pote com tampa escrito farmacinha para aqueles medicamentos que precisam estar armazenados no refrigerador e que a gente usa no dia a dia. Aí nesse espaço aqui que sobrou, eu deixo de propósito ele reservado para aquela carne que eu preciso descongelar de um dia para o outro e que precisa se manter refrigerada. Se eu deixasse numa parte mais alta, ela não ia descongelar. Aqui eu deixo dentro de um pote com tampa para evitar aquele odor e a contaminação desse alimento e dos outros alimentos, ou então um saco hermético. Vamos falar então do gavetão. Partindo do princípio que tudo que foi para a geladeira precisa ser higienizado, as frutas, legumes e verduras também já estão prontas para o consumo. Lembrando sempre que quando lava tem que deixar bem sequinho para conservar melhor esses alimentos. Aqui no gavetão, para fazer essa setorização das frutas e de alguns legumes, eu uso cestas e potes. E aqueles verdes que eu já lavei e que já sequei bem, tipo alface, couve, brócolis, eu guardo em sacos herméticos.
Também tenho ali aqueles potinhos próprios para cebola e tomate, que são aqueles alimentos que eu usei para um preparo, sobrou um pedacinho, eu vou deixar ali naquele potinho. Lembrando sempre que tem que ser consumido rapidamente. Além disso, eu guardo uns outros potes herméticos com aquelas frutas que eu já deixei picadinha, lavada, que as crianças também sempre levam para a escola na hora do lanchinho. Pessoal, e para aqueles que gostam de guardar panela na geladeira, eu vou dar um recado aqui. Panela na geladeira não dá. E sabe por quê? São vários os motivos. Primeiro, panela ocupa muito espaço. Segundo, panelas exalam aqueles odores dos alimentos porque as tampas não vedam. E terceiro, as panelas foram projetadas para o calor e esse calor se mantém por muito tempo. E calor e geladeira não combinam, tá bem? Panela e geladeira nunca mais. E para finalizar a organização da minha geladeira, não podemos deixar de falar do congelador, que aqui no meu caso fica na parte de baixo da geladeira. E eu organizo da seguinte maneira. No primeiro compartimento que eu tenho com tampa, ali tem sorvete e forminhas de gelo. Na primeira gaveta logo abaixo, eu tenho potinhos menores, onde eu congelo feijão, carninha, são aqueles alimentos que eu vou consumir ao longo da semana. E também tenho ali sacos herméticos com pão, com queijo, com bolinho que a vovó fez para as crianças, então tudo eu guardo em saco hermético. Na gaveta de baixo são as carnes, que eu compro no supermercado e normalmente deixo congelada, a não ser que eu vá fazer algum preparo naquele dia. As carnes eu mantenho em embalagem original, porque já vem a vácuo e assim eu não perco as informações que vêm nelas. E na porta, que geralmente é um espaço pequeno, eu uso e abuso de sacos herméticos. Aqui eu guardo bacon, salsicha, que hoje não tá aqui, que a gente já consumiu ontem. Tenho linguiça. E uma outra coisa legal de guardar nessa porta são potinhos pequenininhos com aqueles temperinhos congelados que a gente já usa nos preparos do dia a dia. E uma outra coisa que eu acho muito legal de ter ali é aquela bolsa térmica em gel que já fica prontinha quando eu preciso usar. Pessoal, vocês viram que a grande vantagem de ter uma geladeira organizada é otimizar espaços? Utilizando para isso os mais variados tamanhos e tipos de organizadores e potes. E um recado super importante, todos os potes e cestas de plástico que eu mostrei aqui são BPA free, ou seja, são livres do produto tóxico bisfenol A. Então os potes da Sanremo podem ir ao refrigerador, congelador ou micro-ondas sem causar nenhum dano à nossa saúde. Para saber mais sobre esse assunto, tem aqui um vídeo bem legal nos comentários. E sobre os potes de vidro da Sanremo, eles são fabricados com vidro em borosilicato. O que isso quer dizer? É um vidro super resistente a grandes variações de temperatura, podendo sair do freezer e ir direto para o forno sem correr o risco de quebrar. Então, gente, gostaram do vídeo de hoje? Se gostaram, curtam, compartilhem, espalhem nas redes sociais de vocês. E se ficaram com alguma dúvida, perguntem aqui nos comentários que a gente vai adorar responder tudinho. Um beijo e até o próximo vídeo!